A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. E antes de trazer aqui uma pequena reflexão da Palavra de Deus por meio da plataforma do YouTube, quero pedir aqui, humildemente, que você se inscreva no nosso canal. Vocês que já são inscritos, pegue os nossos vídeos, compartilhe com alguém que você conheça, para que essas pessoas também tenham, de certa forma, um acesso ao nosso canal e assim também ser edificado pela palavra de Deus. Deixe lá seus comentários, seu like e nos abençoe, pois eu creio que Deus sempre terá uma palavra de edificação para as nossas vidas. Uma palavra de orientação, um esclarecimento, enfim. Nosso trabalho, por meio da plataforma do YouTube, é levar a palavra de Deus aos corações, fazer com que ela entre nos lares e edifique muitas pessoas. Antes desse vídeo agora que eu estou gravando, que será lançado na plataforma do YouTube, eu fiz um vídeo onde nós tratamos aqui do choro carnal, pois Jesus falou acerca daqueles que choram, né? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Mateus capítulo 5, verso de número 4. E nesse texto a gente consegue extrair coisas excelentes. Nós estamos usando aqui algumas terças-feiras, uma boa parte das nossas terças-feiras aqui na Assembleia de Deus Instituindo Vidas para Cristo, estamos usando para falarmos acerca do Sermão do Monte, ou seja, estamos trazendo uma série de estudos acerca do Sermão do Monte. Os irmãos que estão vindo, as famílias, os jovens, comparecendo para aprender acerca do Sermão do Monte, estão sendo totalmente fortalecidos, edificados, e o aprendizado está sendo de muita valia, pois está nos trazendo uma visão básica de como sermos um cristão verdadeiro, piedoso, onde o Sermão do Monte vai gerar essas novas ideias, esses novos comportamentos, e com certeza todos aqueles que estão fazendo parte dessa série nas terças-feiras estão aprendendo e agregando muito conhecimento de Deus aos seus corações. Então, eu fiz um vídeo aqui onde eu expliquei que o choro de Mateus 5:4 não significa um choro carnal. E nós destacamos aqui a questão de Aminon, um dos filhos de Davi, que está lá em 2 Samuel 13:2. Aminon, filho de Davi, o mesmo, desejando Tamar, sua irmã, embora um pouquinho lá na frente, com a ajuda de um outro comparsa, onde esse comparsa, que não me lembro muito bem o nome dele agora, abriu o caminho para que Aminon adentrasse no quarto de Tamar e a usasse como se fosse sua própria namorada ou mulher ou esposa. Ou seja, ali teve literalmente um estupro. Tamar foi abusada literalmente pelo seu próprio irmão Aminon. Também temos o caso de 1 Reis 21:4, onde Acabe angustiou-se, ou seja, ficou com o coração triturado, afligido, ficou oprimido e atormentado e chorou, porque queria a vinha de Nabote, ou seja, lágrimas de inveja para possuir o que não é seu. Já Aminon, choro compulsivo, com desejos desenfreados. Então, o choro que Jesus está querendo nos ensinar em Mateus capítulo 5, versículo 4, não significa o choro carnal. Hoje nós estaremos falando que aquele choro que Jesus fala em Mateus capítulo 5, verso 4, não é o choro do remorso e do desespero. Pastor Henrique, quem nós deveríamos usar aqui sobre esse assunto do choro que envolve o remorso e o desespero? Queridos, nós temos a figura de Judas, o Iscariote. Sim, Judas, um dos que
estava à mesa com Jesus e os demais apóstolos. Vocês conhecem muito bem a história. Vou usar aqui minhas palavras para que os irmãos entendam melhor. Naquela Santa Ceia, antes de Jesus ser entregue, ser crucificado e sacrificado por nós, Jesus, ele na mesa diz assim: aquele que meter a mão no prato junto comigo e comer, esse há de mim trair. Queridos, é muito interessante nós analisarmos essa colocação de Jesus, pois logo em seguida, o mesmo que iria traí-lo, também iria chorar. Mas que choro seria esse? E que tipo de choro seria o choro de Judas, o Iscariote? Vocês sabem muito bem que Judas o traiu não apenas porque recebeu 30 moedas, mas o traiu por meio de um beijo, traiu desde então na mesa da Santa Ceia. Judas era aquele tipo de cristão que vivia de aparências, vivia uma verdade camuflada. Judas não era um cristão de verdade, embora estando entre os 12 e caminhando com Jesus, Judas não era de confiança, não era confiável. Judas era um dissimulador, um mentiroso. O seu coração já estava entregue a Satanás. Sua mente possuída pelas orientações satânicas, ele toma determinadas atitudes que, segundo as Escrituras, provaremos que de fato Judas era um crente camuflado, um falso cristão, um falso seguidor, um falso apóstolo. Queridos, a gente precisa entender que o choro que envolve o remorso e o desespero é um choro que é totalmente reprovado por Cristo, pois não será um choro onde vai evidenciar de fato um arrependimento. Então, o choro de Mateus capítulo 5, versículo de número 4, não é o choro do remorso e do desespero. Esse foi o choro de Judas. Ele viu seu pecado, preste bem atenção, ele viu seu pecado, consciente de que pecou, pois ele viu o seu pecado, ele enxergou o delito que ele estava cometendo, o pecado que ele estava cometendo. Logo em seguida, ele se entristece, ele confessou seu pecado, ele justificou Cristo, ou seja, mesmo traindo o Senhor, com beijo, comendo no prato com Cristo na mesa da Santa Ceia, mesmo pegando as 30 pratas ou moedas, isto não descartou a possibilidade de não sabermos identificar quem era Judas de fato. Pois quando ele peca, vendo o seu pecado, ele percebe que está transgredindo a lei de Deus, pois ele viu o seu pecado, logo em seguida ele entristeceu-se, confessou o seu pecado e justificou Cristo, afirmando que Cristo de fato era inocente. Preste bem atenção, preste bem atenção. Primeiro, Judas viu o seu pecado, consciente de que ele realmente pecara contra a pessoa de Cristo. Ele estava totalmente consciente do erro, que foi gravíssimo. Logo em seguida, ele se entristece, porque o pecado que ele vê, o mesmo que ele cometeu, causou uma tristeza profunda no seu coração. Ele confessa de fato o seu pecado. Logo em seguida, ele confessa e justifica Cristo, sendo Cristo um homem totalmente inocente. Nem todas as lágrimas serão lágrimas de arrependimento verdadeiro. Judas viu o seu pecado. Judas entristeceu-se. Judas confessou seu pecado. Ele justificou Cristo dizendo que ele era inocente. Sua consciência o acusou. Ele se sentiu acusado por ter pecado contra Cristo.
e adquirido aquele dinheiro de forma vil. Mas Judas chorou pelo pecado, mas não foram lágrimas de arrependimento, senão de remorso. Existem pessoas que irão reconhecer seu pecado, entristecer-se por ter cometido o pecado, vai confessar o pecado, sabe que Cristo é o Salvador, sua consciência o acusará, mas mesmo assim suas lágrimas serão de remorso e lágrimas que envolvem desespero. Judas chorou, viu seu pecado, entristeceu-se, sua mente lhe acusou e o mesmo reconheceu Cristo como um homem inocente. Mas suas lágrimas não foram suficientes, pois não foram lágrimas de arrependimento, mas lágrimas de remorso. O recado de Deus por meio das Escrituras Sagradas é: se arrependa de verdade. Não viva como Judas, embora andando com o Messias, andando com Cristo, vivendo com Cristo, mesmo sabendo que o que ele cometeu foi algo gravíssimo, que estava ferindo a inocência de Cristo, ofendendo o sacrifício de Cristo, a pessoa de Cristo. O mesmo citou dizendo que Cristo era um homem inocente. E, ao mesmo tempo, entristeceu-se, viu seu pecado, sua mente lhe acusou por pegar em uma quantidade de dinheiro, onde aquela quantidade que foi adquirida de forma vil, com mentira, com engano e com traição. Judas chorou, como muitos estão chorando, mas não são lágrimas de arrependimento verdadeiro, que não vai gerar mudança. Então o choro que Jesus está falando em Mateus 5:4 não é este tipo de choro. O choro com remorso e com desespero. Esse foi o choro de Judas. Repito, ele viu o seu pecado. Segundo, ele entristeceu-se. Terceiro, ele confessou o seu pecado. Quarto, justificou Cristo, sendo Cristo, em suas próprias palavras, um homem inocente. Sua mente lhe acusou por ter adquirido de forma vil aquele dinheiro. Ele chorou. Chorou sim, mas não foram lágrimas de arrependimento verdadeiro. Que nós vamos se arrepender de verdade. Pois esta é a palavra que Deus está nos trazendo por meio deste vídeo que será lançado no nosso canal Restituindo Vidas para Cristo. Tenha cuidado. Nem todos que choram de arrependimento verdadeiro. Nem todos que choram porque pecaram, choram porque vão se entristecer, choram porque vão trair ou já traíram, choram porque a consciência pesou, mas não choram de arrependimento verdadeiro, porque o remorso e o desespero está entranhado em seus corações. Não seja que nem Judas. Chore pelo seu pecado, mas chore arrependido de fato, com arrependimento verdadeiro. Que Deus abençoe a cada um de vocês.